Fala aí, mamorenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Valeu por você estar aqui mais uma vez. Quem puder deixar o seu like, eu agradeço muito. Se não for inscrito, inscreva-se, é totalmente grátis. Ativa o sininho das notificações toda vez que eu fizer vídeo, você vai receber, vai ficar muito bem informado sobre a nossa palestra, beleza? Tenho coisas importantes pra falar pra vocês aqui. Vocês viram o que o Neto falou? Vou deixar aqui no final do vídeo. Surpreendente aí, Palmeiras e Corinthians ontem. Ele deu uma opinião sobre um lance polêmico que eu também queria comentar aqui com vocês. E uma coisa que começou a acontecer, que eu tinha falado pra vocês aqui, principalmente nos pós-jogos, quem tá acompanhando aí vai lembrar. E, gente, vou deixar no primeiro comentário fixado o link da Mais Ágil, gente. Você que tem FGTS, você pode resgatar até 10 anos do seu fundo de garantia. Você tem lá, faz um tempo seu FGTS, você consegue resgatar uma parte desse valor, até 10 anos. Então, entre em contato com eles no primeiro comentário fixado. Eles vão atender vocês super rápido e você pode conseguir uma grana aí pra você fazer o que você está querendo, fechou? Seguinte, gente, ontem o Abel Ferreira fez uma mudança importantíssima que eu já tinha comentado aqui com vocês no pós-jogo, que eu acho que seria opinião, claro, né? E o Abel fez, realmente ele acabou fazendo isso ontem, que é jogar com o Endrick numa ponta, o Dudu do lado direito, que é onde ele mais rende. Pode ver que o Abel insiste em escalar ele na esquerda, até contra a Inter de Limeira ele fez um jogo bom, mas o Dudu é na direita, onde ele vai render mais é na direita, e o Rony como falso 9. Quando o Palmeiras fez isso, foi o melhor momento do Palmeiras no jogo ontem. Então, assim, porque o Endrick tem mais liberdade, jogou ali como segundo atacante pelo lado do campo, ele acabou se movimentando. Não são posições fixas, né? Ele acaba vindo pro meio, às vezes o Rony caindo pela ponta, mas há ali mais ou menos taticamente, uma montagem pro Rony chegar ali como falso 9, com o Endrick conseguir se movimentar mais pelos lados. O Abel fez isso ontem e deu super certo, então pode ser que aí tenha encontrado a melhor forma do Palmeiras atacar, porque o Endrick jogar parado lá dentro, não acho que seria... Não é uma coisa que pelo menos vem dando muito certo nesse começo de temporada. Então o Abel fez esse ajuste, vamos ver se ele vai fazer isso de novo. Outra coisa que o Abel acabou citando também é que o Palmeiras cometeu alguns erros ali que não podem cometer num jogo desse tamanho, né? Principalmente quando for um jogo eliminatório e tudo. O Palmeiras errou algumas saídas de bolas ali. No primeiro gol, o Piquerez acaba saindo errado, o Gabriel Menino chega atrasado ali, mal posicionado, e o Gomes corta, a bola bate nele. No segundo gol, a origem do gol, a bola tá no nosso pé, a bola tá no pé do Palmeiras, e o Murilo acabou chutando a bola pro lado, poderia ter quebrado a bola na frente. O Murilo não fez um bom jogo ontem. E o clássico é cercado de detalhes, e aí quem acaba errando menos acaba tendo mais êxito. E aí ele falou quando tava 2-1, o Palmeiras poderia ter caprichado ali para tentar fazer o terceiro gol, principalmente no passe. O Palmeiras teve umas tomadas de decisões erradas, principalmente do Gabriel Menino no segundo tempo, Gabriel Menino no final do primeiro tempo, no segundo tempo também nos contra-ataques poderia ter cedido a bola pro Dudu. Então são ajustes, são coisas. O Giovani no final do jogo poderia ter parado a bola, então tem que ter um pouco mais de tranquilidade para não ter esses erros, porque em jogos assim, onde todo mundo à vontade é muito grande, o fator decisivo acaba sendo os pequenos erros ali. Então o Palmeiras, ele disse que não pode cometer esses erros em jogos desse calibre. Sobre o pênalti, pessoal, o que o Neto falou, vocês vão ver no final do vídeo, eu concordo com o que vocês colocaram no pós-jogo. Eu comentei que eu não achei pênalti, porque eu acho que esse tipo de pênalti não tem que ser marcado. Mas aí vocês têm total razão no que vocês estão falando, né? Que esses pênaltis já foram marcados, né? Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, contra o São Paulo, o Marcos Rocha estava assim, ó. E aí deram pênalti, marcaram o pênalti que ele colocou a mão. Então assim, realmente, que esses pênaltis vão ser marcados. A gente vai ver ainda esse pênalti sendo marcado em vários lugares. É porque no Brasil não tem critério, não existe um critério, não existe uma... isso daqui é pênalti, isso aqui não é. E é meio bagunçado pra eles marcarem quando acharem interessante. Ah, se é pro Corinthians eles dariam? Não duvido, eu não duvido. Eu acho que a grande questão é que se for um lance interpretativo, como muitos estão falando, o VAR deveria ter chamado. Porque aí o Klaus iria lá, olharia, e aí se ele achar que foi pênalti ou não, como ele ficou fazendo assim, ó, que o braço estava colado, talvez ele não daria. Mas o VAR tinha a obrigação de chamar, porque o VAR já foi chamado para coisas muito mais supérfluas do que um lance desse. E aí o Neto falou que, surpreendentemente, ali seria um pênalti, o Palmeiras poderia ter feito 3-1, e aí mudaria totalmente a cara do jogo, né? Porque o jogo tava 2-1 naquele momento. Lembrando, foi um jogo de primeira fase, queríamos vencer sim, mas tem o adversário do outro lado, tem os times que encarnam contra a gente, que querem jogar, querem vencer o Palmeiras. O Palmeiras hoje é a régua, pessoal. O Palmeiras é a régua hoje, o Palmeiras tá lá em cima. O pessoal olha e fala, pô, contra esse aqui eu quero jogar, eu vou jogar 120%. E foi o que aconteceu ontem. Tivemos um grande jogo, tivemos mais próximo da vitória do que próximo da derrota, mas é assim mesmo, não dá pra ganhar todas. Importante aí que os caras seguem sem ganhar da gente há um bom tempo. Podem anotar aí, o jogador que o Palmeiras precisa
jogador que cairia como uma luva nesse esquema onde nós precisamos hoje de um volante ali que saiba sair jogando, que tem bom poder de marcação, força física, seria o Andrei Santos, gente, jogador do Chelsea, ex-Vasco, acabou de ir pra lá, não conseguiu o work permit para atuar na Premier League agora, vai ter que ser emprestado. A grande questão é que o Chelsea gostaria de emprestar apenas por 4 meses, porque no meio do ano ele já estaria habilitado para trabalhar e poder atuar pelo Chelsea. O que o Palmeiras deveria tentar fazer é tentar um empréstimo até o final do ano, mostrar para o Chelsea que seria positivo, e aí que eu falo que tem que saber conversar. Olha o tanto de jogadores que o Palmeiras tem aqui. A imensidão de jogadores da base. Chelsea, é o seguinte, me empresta o Andrei Santos aqui. Eu vou até falar isso para as duas pessoas que eu conheço lá do Palmeiras, para eles darem essa ideia aqui. Eles dar preferência de compra. Ó, tem o Luiz Guilherme aqui, ó. O Luiz Guilherme eu vou dar uma preferência de compra para vocês. O que é uma preferência de compra? Vocês vão... Quando eu for vender o Luiz Guilherme, eu aviso vocês. Eu sou obrigado a avisar vocês aqui, ó. Chelsea, vou vender o Luiz Guilherme. Querem cobrir a oferta? Cubro. E aí você conseguiria tentar um acordo para trazer o jogador até o final do ano, que seria um reforço sensacional para o Palmeiras. O moleque joga muita bola, acabou de arrebentar lá no Sul-Americano Sub-20. Então o Palmeiras era o jogador, você não gastaria uma grana violenta para trazer um outro jogador. Então, Palmeiras, vocês não querem gastar, né? Não querem fazer grandes investimentos? Tá aí um jogador para vocês pegarem emprestado. Ele vai ser emprestado porque não vai poder atuar pelo Chelsea, então vocês vão ter que se virar. Poderiam fazer um grande esforço aí, Leila Pereira, Anderson Barros, Buozzi, para tentar trazer o Andrei, que seria top demais. Mas e aí, como é que vai ser? Vamos aguardar os próximos capítulos. Outra coisa também, deixar bem claro para deixar opinião, né? Foi pênalti. A maioria desses lances, em todos os lugares do mundo, sempre é marcado pênalti. Aqui, no futebol brasileiro, foi marcado pênaltis a favor do Palmeiras, a favor do Corinthians. O Rafael Claus, ele prejudicou o Palmeiras na marcação do pênalti. Para mim é um absurdo não marcar o pênalti, porque se tivesse sido o pênalti desse jeito pro Corinthians, eu ia estar falando. Então eu não posso ser injusto com a minha visão, com as minhas opiniões. Então, meu irmão, é um absurdo não ter marcado o pênalti, mas também não é por isso que o Palmeiras talvez seja, vai. Se tivesse marcado o pênalti, tivesse feito o gol, né, já ia ser uma grande vantagem. Então, o Palmeiras foi prejudicado sim na não marcação do pênalti para o Palmeiras, que o Gustavo Gomes cabeceou e a bola parou no braço do Fábio Santos. Pênalti para o Palmeiras.